Nesta manhã eu queria falar sobre um Deus que sempre nos socorre. A mensagem de hoje vai ser baseada nessa palavra socorro. O que você pensa quando alguém está pedindo socorro? Porque está em perigo de cair num abismo, num precipício. Houve antigamente um filme chamado O Terremoto, onde muitas pessoas se escondiam atrás de automóveis pedindo socorro, se escondendo atrás de prédios, não sabendo o que fazer no apavoramento do terremoto. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que socorre. O Deus de Jacó é o nosso socorro. Diz duas vezes no Salmo 46, versículos 7 e 11. Então nós vamos ler aqui o Salmo 121, por enquanto, versículo 1 e 2. Salmo 121 é muito conhecido, muito popular, muito dito entre os irmãos. Deus é guarda fiel do seu povo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ainda no Salmo 124, 7, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, o laço quebrou e nós escapamos. Quando eu penso nessa palavra socorro, eu penso em duas palavras bíblicas: misericórdia e graça. A Bíblia diz que antes de conhecermos a verdade, antes de conhecermos a Cristo, nós éramos guiados por nossos próprios pensamentos da carne. Mas diz a Bíblia que Deus é riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou. Ou seja, essa riquíssima misericórdia nos socorreu e mudou nossos pensamentos. Quem poderia mudar o pensamento carnal para um pensamento de Deus? Quem poderia mudar um pensamento carnal para um pensamento espiritual? Se nós não podemos mudar nem o lado de fora do ser humano, mudando a cor da pele, do cabelo, dos olhos, como mudaremos o lado de dentro? Mas isso foi o que aconteceu com todos aqueles que recebem Cristo como Senhor. Escutando o Evangelho, recebem a Cristo e são socorridos por Deus numa nova natureza. Passa de uma natureza carnal para uma natureza espiritual e passa por uma nova vida. Essa nova vida foi pregada pelos profetas. Ezequiel 11:19, Ezequiel 36:26, diz: vos darei um coração novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Quando prenderam o apóstolo Paulo, ele ficou preso em Roma por permissão de Jesus para poder escrever cartas. Escreveu as cartas da prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1ª e 2ª carta, e 2 Timóteo. Existem cartas de Paulo que não foi escrita na prisão. Me lembro agora de um texto que fala de socorro. Paulo, escrevendo da prisão de Roma, escreveu uma carta aos Filipenses, capítulo 1, 18. Ele diz assim: mas o que importa que o evangelho seja pregado, ou com fingimento,
ou em verdade. De certo que uns pregam por contenda, mas outros de boa mente. Porque sei que disto me resultará salvação, pelo socorro do Espírito Santo. Note bem a palavra. A salvação é Deus socorrendo o homem da perdição. A Bíblia diz em Isaías 49, e também uma passagem paralela em 2 Coríntios 6 e 2. Está escrito, eu te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o dia da salvação. Se hoje ouvir o Espírito Santo, ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração. Vamos pedir socorro? A palavra inglesa é help. Vamos pedir socorro? Você sente que está perdido? Peça socorro. Porque existe o perigo, pior do que o perigo físico e mental e emocional, é o perigo eterno. Existe um perigo de o ser humano estar perdido. O homem perdido está em perigo, então ele tem que clamar por socorro. Os apóstolos estavam em alto mar, no mar da Galileia, uma grande tempestade, e gritaram pedindo socorro para o Mestre Jesus. Eles não conheciam que ele era o Senhor e Salvador. Não sabiam nada da cruz, apenas chamavam de Mestre. Mestre, nos socorre. E Jesus, dormindo na polpa do barco, repreendeu o mar e o vento, e houve grande bonança, porque Jesus o socorreu. A mulher com fluxo de sangue pensou em si mesmo, se eu também tocar na orla dos seus vestidos, por trás, ficarei curada. Ela pediu socorro, ela clamou. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é o espírito de clamor. Derramarei o espírito de súplica e de graça. Zacarias 12 e 10. O espírito de clamor. Nós, seres humanos, dificilmente sentimos ou valorizamos esse perigo. Espiritualmente estamos em constante perigo diário. Por quê? Porque a nossa guerra é contínua e constantemente precisamos do socorro de Deus. O socorro de Deus. Ele nos socorreu e nós escapamos. Eu tenho lido aqui o Salmo 124, 7. A nossa alma escapou. Isso se repete lá no Novo Testamento. Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, ele diz que nós escapamos da corrupção do mundo pelo conhecimento de Jesus, do Senhor Jesus. E se formos novamente envolvidos, se cumprirá aquela palavra, aquele provérbio que diz: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Nós escapamos do inferno. Ou a gente não valoriza isso, ou não sente, ou não pensa nisso depois que aceitamos a Cristo. Nós escapamos. Existe uma pergunta no livro de Hebreus: como escaparemos nós, se não atentar, se não prestar atenção numa tão grande salvação?
Jesus trouxe uma grande salvação para os grandes pecadores. Por que a salvação é grande? Porque alcança todo mundo. Povos de todos os tempos. A salvação é grande, uma grande salvação. Isso também profetizou Zacarias, o pai de João Batista, capítulo 1 de Lucas, verso 69. Diz o texto: e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi. Onde é a casa de Davi? Nesse texto. Belém, casa do pão. Jerusalém, casa de paz. Casa de paz, lugar de paz. Casa do pão, quer dizer Belém, onde nasceu Davi. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi. Lucas narra o prenúncio do nascimento de João Batista e Lucas narra o prenúncio do nascimento de Jesus. Este será grande, será filho do Altíssimo, e o seu reino durará de geração em geração, e reinará eternamente na casa de Jacó. O livro de Lucas é um evangelho detalhado, histórico, escrito por um médico, companheiro do apóstolo Paulo, evangelista Lucas, que narrou também o livro de Atos dos Apóstolos. Esse Deus está sempre nos socorrendo. Vamos pedir socorro, porque estamos em constante perigo. Pare para meditar nisso. Quando tudo parece tranquilo, poderá acontecer uma reviravolta na nossa vida. Temos que estar sempre pedindo socorro, pedindo livramento. O Salmo 68, versículo 19 e 20, está escrito: bendito seja Deus que de dia em dia nos acumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação, a Ele pertence o escapar da morte. Nós escapamos do pecado, nós escapamos da morte, nós escapamos do inferno. Vamos continuar pedindo socorro, porque a misericórdia de Deus nos socorre a cada instante de vida. Deus opera no silêncio, opera na tempestade, opera de várias maneiras. Vamos ler aqui um versículo no profeta Naum, para ver algo como Deus faz. Profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3 e 4. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. Ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Então nós vemos aqui Naum, o profeta da cidade de Cafarnaum. 150 anos depois de Jonas, ele profetizou a queda de Nínive, a destruição de Nínive. Mas no capítulo 1, ele narra aqui alguns atributos de Deus, falando da justiça e da misericórdia. O Senhor é tardio em irar-se. Isso aqui já está falando de misericórdia. Mas ao culpado não tem por inocente. E o Senhor tem o seu caminho na tempestade.
e as nuvens são o pó dos seus pés. Aqui está falando da grandeza, da majestade de Deus. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios. Foi ele que abriu o Mar Vermelho e abriu o Jordão. Ele que converte a terra seca em manancial e converte o manancial em terra seca pela maldade do que nela habita, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Isso está no Salmo 106 e 105. Ele converte o rio em terra seca pela maldade dos que nela habitam. Aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra, e ali na região do Mar Morto, a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Vamos pedir socorro para não voltar a ser um homem natural. Vamos pedir socorro para não ser controlado pela carne, com seus ímpetos, com seus impulsos. Vamos pedir socorro antes de sair de casa. Vamos pedir socorro para dormir e o acordar pertence a Ele. Vamos pedir socorro porque Ele nos socorre. Ele cuida de nós a cada momento. A cada momento Ele está regando a planta. A cada momento Ele está nos edificando. Mas temos que sempre lembrar da nossa cooperação com Ele. Paulo fala isso aos Coríntios, e cooperando também nós com Ele. Exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Muitos recebem a graça em vão, o favor de Deus em vão. Cruzam os braços e esquecem do compromisso, do prazer, da devoção, e não têm desejo de se aproximar de Deus. Uma das maneiras prazerosas de você ter comunhão com Deus é sentir prazer nele, alegrar-se nele. Os salmos, muitos salmos foram escritos nesse sentido, se alegrar no Senhor. Salmo 9, por exemplo. Eu me alegrarei no Senhor, cantarei louvores, cantai-lhe salmos. Alegre-se no nome do Senhor, buscai a sua face continuamente. Salmo 105, versículo 1 a 4. Então você pode associar o Salmo 105, de 1 a 4, associar com o Salmo 9, que o salmista exorta a se alegrar e exultar no Senhor, pular de alegria, no Espírito. O crente precisa dar vazão à alegria cristã. Uma das maneiras é falar, expressar fé. Por exemplo, você não pode, quanto mais calado você ficar, mais murcho você fica. Porque as coisas de Deus é com abundância. E precisamos falar, expressar nossa fé, como diz o salmista. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Está sempre exaltando o Senhor, procurando conversar, procurando expressar sua fé. O cristão tem que fazer 4 coisas importantes depois da sua decisão. Ler a Bíblia diariamente.
Aprenda a orar. Congregue para fortalecer a comunhão com os seus irmãos na fé. Em quarto lugar, dê testemunho da sua fé com palavras, não só pelo testemunho e exemplo, mas com palavras também. Tá certo que os outros percebem nosso porte em Cristo, mas não ganhamos almas apenas pelo exemplo, pelo testemunho. Temos que expressar fé, temos que bendizer o nome do Senhor. E nessa área, muitos não vencem a timidez de conversar sobre Jesus. É só começar. Você pega um pouquinho de folheto, ora a Deus e sai. E não dê folheto quando as pessoas estão correndo no trânsito. Você vê a pessoa parado, analisa a situação, começa a conversar qualquer coisa e depois dá um folheto. Então, precisamos expressar nossa fé, porque as pessoas estão em perigo de ir para a perdição eterna. E Deus quer socorrer. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como está escrito, mas nem todos obedecem ao Evangelho de Cristo. Porque Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, escutar a pregação gera fé. E a mão de Deus está estendida para socorrer aqueles que crêem na palavra. Hoje eu falava no VLT para uma senhora, de manhã, olha, minha senhora, boas obras e religião não chega a Deus. Comecei assim, falando do nada. O que chega a Deus é o que Deus fez por nós. Mandou Jesus à cruz para pagar nosso pecado. O sangue dele perdoa e purifica a alma. É por ele que chegamos ao Pai, não pelo nosso mérito. Boas obras é bom, mas não perdoa nossos pecados. Aí foi a conversa, cheguei a dar um folheto. E ela ia descer na estação do Porto, eu desci aqui da Conselheiro, e ela viu onde era a igreja. Agradeceu, disse que ia ler o folheto em casa, ia fazer uma visita. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus prepara. Eu tenho feito o evangelismo que Deus me inspirou a fazer pelo celular. Do lado de lá tem uma alma, eu ligo sempre para o meu amigo Alexandre. Alexandre, me ligue agora. Eu desligo, eu mando ele ligar, e quando o povo vê o que está tocando a sirene do celular, eu pego. Aí já começa a conversa. Alexandre, qual salmo você leu hoje? Só isso? Você não leu mais nada? Como é que está a vida espiritual? E o povo que está ao redor está escutando. E aí vai desenrolando da conversa, né? E é bom as pessoas serem informadas por um diálogo. Tem um irmão da Cidade Náutica que quando vem para cá, para a sede, ele pega o VLT comigo à noite e vai fazendo perguntas para mim. E eu preciso acertar as respostas, misericórdia. Ele começa a fazer cada pergunta em voz alta. Eu mando ele fazer. Aí o povo que está de lado é edificado. Houve algum fruto, a gente distribui folheto. Algumas pessoas, orem por mim que eu estou afastado. Orem por mim que eu tenho um parente doente. E assim, à medida do possível, a gente pega um telefone, um endereço. Por exemplo, agora, depois do rádio, já tem uma visita para fazer.
à tarde tem outra. E assim por diante. A gente vai mostrando aquele que socorre. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Aquela viúva clamou, importunou aquele juiz iníquo e foi atendida, porque ela clamou por socorro, por misericórdia. E precisamos clamar por socorro, porque constantemente estamos em perigo. Paulo disse isso em 1 Coríntios, capítulo 15, me parece que é o versículo 31, ele fala que está em constante perigo. Deixa eu me ver aqui o texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 31. É o 30, 1 Coríntios 15, 30. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, alegrando-me em vós, irmão, por causa de Cristo Jesus nosso Senhor. Estamos nós toda hora em perigo. Existem perigos espirituais, que a gente não se incomoda com isso. O homem tem instinto quando percebe o perigo. Por exemplo, você vai atravessar a rua, você não atravessa sem olhar dos dois lados. O homem tem um instinto de ver o perigo. Mas na parte espiritual, às vezes, somos insensíveis. O perigo de não orar. O perigo de não ler a Bíblia. O perigo de se acomodar. O perigo de não congregar. Deus quer te socorrer nesse perigo. Peça para Ele. As pessoas enfermas estão em perigo. E no final do programa vamos estar orando pelos enfermos. A toda hora estamos em perigo. Nada é seguro na terra. O que é seguro é estar na mão dEle. Descanse nele. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor. Ele satisfará o desejo do seu coração. Quando a gente olha as pessoas na rua, a gente vê o mal social. A correria frenética e louca atrás de tudo. Em primeiro lugar, existem momentos que não oramos nem para sair de casa, nem para tomar decisão. Você lembra de Davi? Quando estava na caverna de Adulão? Deus estava preparando Davi para colocar no trono. Mas ele pediu a Deus: vou perseguir essa tropa dos amalequitas? Sim, persegue, porque vai alcançar. E recuperou a família. Davi consultava o Senhor. Davi estava em perigo de perder a família para os amalequitas. Os seus soldados, 200, se cansaram no meio do caminho e ficaram chorando, chorando, chorando até perder as forças. Chorar muito perde as forças. O crente tem que ter sensibilidade, mas tem que agir. A Bíblia diz em 1 Samuel 30, versículo 6, que Davi agiu, reagiu, pediu socorro, buscou a Deus e foi. E recuperou as mulheres, os filhos, a família, da mão dos amalequitas. Existem inimigos da família. O diabo quer destruir as famílias. Por isso que nós temos que pedir socorro para Deus proteger as famílias.
proteger os casais do adultério. Casamento não liberta de adultério. Sabia? Estou entrando numa área aqui muito melindrosa. Sabe quem liberta do adultério? Jesus. Casamento não liberta de adultério. Por quê? Porque a tentação continua. Casado também é tentado. Jesus, do seu coração, é melhor. É melhor resistir ou ceder? É melhor pensar pensamentos de paz ou perturbação no pensamento? A tentação, no princípio, é doce, mas traz perturbação. Você conhece aquele ditado? Cuidado com o começo da cobiça. Você não sabe aonde ela vai te levar. Repetindo a frase, cuidado com o começo da concupiscência. Você não sabe até onde ela pode te levar. Então, todo cuidado é pouco, falava um pastor ali em Vicente Carvalho. Todo cuidado é pouco na vida do crente. Mas vamos sempre pedir socorro, que o Senhor está com a sua misericórdia, braço estendido, para nos socorrer. E finalizando, diz a Bíblia, Ele sabe socorrer os piedosos e reservar o ímpio para o castigo eterno. Então, se você serve o Senhor, você tem um Deus que te socorre na hora da tentação, na hora da dificuldade, na hora da angústia e na hora da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque Deus está comigo. Cuidado com a nossa vida espiritual, porque a gente, quando estiver numa sala de cirurgia, quando as coisas se agravarem, será que podemos dizer, eu não tenho medo porque Deus está comigo? Você olha para o passado, faz um exame retrospectivo, e você pode dizer como Davi, não tenho medo porque Deus está comigo. Deus está conosco, mas será que estamos com Ele? É tempo de pedir socorro, porque o nosso Deus é o Deus que socorre. Amém.